A paz do Senhor para todos. Estou fazendo esse vídeo em prol da Escola Bíblica Dominical. Gostaria de falar sobre um texto do livro de Tiago, Carta a Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim o texto sagrado: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Então esse é o texto eu quero deixar para meditação de todos os irmãos e a quem chegar esse vídeo, falando sobre Tiago. Ele fala sobre a fé. A fé, Hebreus descreve ela como o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquelas que se esperam. Uma pequena frase de 2 letras, mas é de grande alcance e de grande dimensão essa frase, né? Porque ela te leva a enxergar aquilo que a realidade não lhe mostra. Muito pelo contrário, é aquilo que a realidade não mostra, a fé te faz enxergar. Então Tiago vem falando sobre a fé, não somente nesse texto que nós lemos, mas em outros textos do seu livro também. E ele cita um exemplo de fé, Elias, que era um homem como cada um de nós, ser humano igual a cada um de nós, em que ele orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. E depois orou novamente e voltou a chover na terra. Então ele fez isso confiando no Deus que ele acreditava, no Deus que ele servia, o Deus de Israel, Yahvé dos exércitos. E assim Tiago vem falando que em muitos momentos da nossa vida, no texto que nós lemos, o texto base, nós iremos passar por provações, nós iremos passar por tribulações, dificuldades, mas nós não podemos nos deter a essas tribulações, a essas adversidades, porque aquele que nos chamou, ele nos chamou para viver uma vida de fé. Tanto é que quando nós nos colocamos nas mãos de Jesus, nós acreditamos nele como Senhor e Salvador pela fé. Nós não vimos Jesus pessoalmente, como eu estou falando nessa gravação, e vocês que ouvirão e verão estão me vendo. Mas pela fé, eu acreditei no Filho de Deus, vocês acreditaram no Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo. Esse é o princípio básico. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós ouvimos falar de Jesus e acreditamos que ele é o Salvador, que realmente ele existiu. E isso tem comprovação através do Espírito Santo falando aos nossos corações, pois com certeza o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E foi a partir dessa ação de alguém ministrar a palavra de Deus que nós acreditamos em Jesus. Assim também é a fé que nós temos no Filho de Deus como Senhor e Salvador, a fé que nós temos que existe um Deus que criou todas as coisas, o mundo visível e o mundo invisível. Assim também
a fé nos leva a alcançar lugares altos, a vencer as dificuldades que se colocam em nossas vidas. E também Deus permite que aconteça coisas em nossas vidas para nós amadurecermos espiritualmente e pessoalmente e profissionalmente. Mas o mesmo Deus que permite que isso aconteça, Ele diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E Ele diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, a palavra de Deus, ela nos leva a enxergar um horizonte onde aqueles que ainda não alcançaram essa convicção de fé, a enxergar que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ainda que muitas das vezes o controle esteja fora de nossas mãos, mas no controle de Deus nunca, jamais estará fora do controle dele. E Tiago vem mostrando isso, que nós alcançaremos o êxito em Deus, porque em Deus faremos proezas. Eu sei que não é fácil falar de fé, mas eu quero dizer para cada uma das pessoas que verem esse vídeo, que na minha existência, no meu tempo de caminhada, desde 1984, eu tenho visto a boa mão de Deus agindo na minha vida. Não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil, mas eu sei que Deus tem agido. Não somente por eu estar falando, mas vivenciado milagres no decorrer da minha caminhada cristã. E isso foi por causa dessa frase, fé. A fé tem me levado a passar por adversidades e vencê-las. E através de vencê-las pela fé, glorificar o nome do Senhor. Porque somente Deus, em determinados momentos de nossas vidas, pode nos ajudar a vencer aquilo que se coloca diante de nós. Então eu quero deixar esse texto de Tiago para cada um de vocês, para que o crescimento da fé esteja alavancando a vida de cada um de vocês, alavancando a minha vida também. Por quê? Porque a fé, ela nos leva a viver o impossível. A fé nos leva a viver o inatingível. A fé nos leva a lugares que muitas das vezes nós nem imaginaríamos que iríamos estar. Mas não é com um sorriso nos lábios, não é com alegria em determinados momentos de nossa existência que nós vamos vencer, mas isso nos irá amadurecer. As adversidades nos fará crescer, nos fará ser melhores, mais maduros, mais convictos, mais certos da nossa fé, da nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Então Tiago vem afirmando isso. Elias não era um super-homem. Elias, né, o super-homem só existe nas histórias, nas telas de cinema, mas na vida real todos somos iguais. Ricos e pobres, doutores ou não doutores, nós somos todos iguais. Mas a fé, ela faz a diferença na vida daquele que confia, naquele que persevera, persiste. E o texto que nós lemos, ele fala de perseverar, vivendo as adversidades, sendo preparados para algo maior. Porque Deus tem um propósito na nossa vida, na vida do ser humano. Deus nos criou com um carinho muito grande. Enfim, nós somos a coroa da criação.
Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus tem um carinho especial por cada ser humano. E esse momento me é oportuno falar sobre fé. A fé, ela te leva a alcançar grandes vitórias, a vencer grandes obstáculos. Poderíamos citar diversas passagens das Escrituras Sagradas, onde a fé fez acontecer o sobrenatural. É a fé que traz a existência, aquilo que não existe, para abençoar aqueles que confiam no Senhor. E por isso eu estou falando nesse momento para você, para mim, para cada um de nós que estamos vendo esse vídeo, que a fé, ela te faz triunfar. A fé, ela te faz vencer. A fé, ela te faz permanecer firme. E a fé, ela vai aumentando a sua convicção em Deus. Mas não é sorrindo, não é muitas das vezes com alegria, mas com sofrimento, com tristeza, mas olhando para o alto, de onde vem a nossa redenção, de onde vem o nosso socorro, como relata as Escrituras. E aí poderemos vivenciar a verdadeira fé, a fé que nos leva a não olhar para o momento que estamos vivenciando, mas olhar para o Deus que nós cremos. Um Deus que faz maravilhas ainda hoje. Como relata em Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, Ele é o mesmo Deus que faz maravilhas. Ele é o mesmo Deus que envia provisão. Ele é o mesmo Deus que tem cuidados com os seus, né? Tiago não relata algo mais sobre a vida de Elias, mas Elias foi sustentado pelos corvos com pão e carne. Imagine uma ave levando pão e carne para um homem, porque Deus cuidava dele, porque ele era um homem que tinha fé. E eu te conclamo, não somente a você, mas também a mim que estou falando, a termos fé suficiente, ou se não temos, pedirmos ao Deus Todo-Poderoso, que Ele está a nos ouvir a todo momento em que clamamos a Ele, em que buscamos a Ele, em que oramos a Ele e pedimos a Ele nos socorrer e nos ajudar das formas mais inusitadas possíveis. Sim, Deus cuida de nós, Deus cuida dos seus, e a fé te leva a essa convicção, a fé te leva a essa certeza para você viver o melhor de Deus, viver as maravilhas de Deus nessa terra. Não olhe para esse momento de dificuldade, esse momento de adversidade que talvez você esteja vivendo, mas olhe para o seu Deus, porque Ele é grande. Deus é maior do que todas as coisas e Ele é vivo e Ele está em nós, através do Espírito Santo, para nos ajudar a vencer essas barreiras, essas dificuldades e tudo aquilo que tenta impedir a nossa jornada nessa terra, o nosso êxito como os filhos de Deus nessa terra. Então que você possa meditar nisso, sabendo que você foi feito para vencer. Não importa a tua trajetória de dificuldade, não importa a sua trajetória de choro, não importa a sua trajetória de dor, mas no final de todas as coisas, o Deus que está no controle de tudo, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós e fará você triunfar. Amém? Que Deus fale muito maior e mais profundamente ao coração de cada um neste dia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.